Eu não queria falar não, mas já que o microfone está comigo, a minha filha fala que ele parece com Papa. Papa bonzinho, cara. Amém, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, um bom dia a todos. Confesso aos irmãos que o coração está batendo aqui, ó. Está quase pulando. Mas eu fiquei bastante honrado. Queria já aqui externar minha gratidão ao pastor Anderson. Mesmo ele não estando, ele sabe disso. O apreço, a grande amizade que nós temos. Agradecer ao pastor Tuninho pelo convite. Aos demais pastores que estão aqui, vocês não precisavam ter vindo agora de manhã. Poderiam ter ficado em casa descansando. Seria bênção, mas glórias a Deus por isso. O pastor Tuninho já fez aqui a breve apresentação. É verdade, irmãos. Nós temos dupla cidadania. Eu sou da Serra e sou da Baixada. De manhã cedo lá em Guapi a gente acorda com o barulho dos pássaros. De manhã cedo na Pavuna são tiros de fuzil. Parecido. Mas faz parte. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E vai continuar em nome de Jesus. A gente, para chegar em Vilar dos Teles, tem que atravessar o vale da sombra da morte, correr riscos. E chegamos, glórias a Deus. Mas eu não caí de paraquedas em Vilar dos Teles. Eu fui criado em São João de Meriti. Não é? A gente conhece bastante aqui esse lado. Então o Senhor nos trouxe de volta. E glórias a Deus por isso. Estamos aqui e alegres no nome de Jesus. Irmãos, eu vou pedir só um pouquinho de paciência aos irmãos. Eu estou passando uma fase aí meio complicada de saúde. Eu nem medi agora de manhã, mas a minha pressão tem andado bastante alta. Ontem, pastor Tuninho, eu fui para a reunião na sede, a minha pressão estava, quando eu medi para sair de casa, estava 16/10. Eu sei que eu cheguei lá, já devia estar uns 18. Mas eu passei o dia lá, eu falei, eu não vou sair da reunião, vou ficar. Meu rosto estava muito vermelho, minha esposa olhava para mim toda hora, e aí, tá bem? Tô bem, vou ficar. E a noite toda, essa noite eu não dormi, e resolvi não medir a pressão de manhã. Falei, eu vou assim mesmo. Estou aqui. Então peço aos irmãos que orem. Porque é sério, a minha saúde, eu nunca tive problema com isso. Essa semana fiz um monte de exames. Até aquele troço que você bota o aparelho, fica o dia inteiro. Eu nunca tinha feito aquilo, fiz. Estou aguardando o resultado. Mas, em nome de Jesus, não há de ser nada. Amém? Então vamos lá, chega de papo furado, vamos à palavra do Senhor, que eu sei que foi para isso que você saiu nessa manhã da sua casa. E eu tenho certeza que eu não vou dizer nada de mim para você, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo para você nessa manhã. Amém? Você não saiu da sua casa em vão nessa manhã. O Senhor tem algo para liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E você sairá desse lugar com aquilo que Deus reservou para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então abra comigo aí, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Eu estou tremendo. Mas é o temor do Senhor. Glórias a Deus por isso, porque quando a gente chega aqui e treme, é porque ainda há algo no nosso coração. E a gente sabe que esse lugar aqui é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Eu gosto muito desse texto. E eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração com você nessa manhã. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar. Peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar a Deus nessa manhã. Senhor, nós te amamos, Pai. Senhor, bendizemos o teu nome nessa manhã, por essa palavra, Senhor, a palavra que é viva, a palavra, Senhor, que vem direto do teu trono. Senhor, me coloco diante do teu altar, Senhor, me esvaziando totalmente, como assim já tenho feito. E peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa me encher. Que não seja, Senhor, eu a falar, mas que o teu Espírito possa bradar nos corações da tua igreja nessa manhã, Senhor. Trazendo assim aquilo que é, Senhor, determinado desde a tua eternidade, para que cada um dos teus filhos vivam nessa manhã. Nós oramos, Pai, te agradecemos, porque eu tenho certeza, Senhor, que o teu Espírito Santo, ele já está agindo aqui no nosso meio, Senhor. E grandes coisas tu farás. Nós te adoramos, Pai, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém aí, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E como eu disse, irmãos, eu gosto muito desse texto. Esse texto, ele fala muito ao meu coração. Pela forma como o nosso Deus, ele age. Pela forma como ele explica para a gente como nós temos que agir diante do nosso Deus. Esse texto relata a história de um homem, de um rei, que não foi qualquer rei. Ezequias, ele não foi um rei comum. A trajetória desse homem começa quando ele decide mudar a circunstância da sua vida. Por quê? Porque ele decide mudar, ele não aceita a forma como o seu pai, que era o rei, e quem ele iria suceder, que era o rei Acais, ele não aceitava a forma como ele agia. Então Ezequias assentou no seu coração que iria mudar toda aquela história. E o que ele faz? Ele toma atitude. Ele toma atitude. Então essa palavra, eu quero trazer aqui de início para vocês, falando sobre os três personagens. Eu quero falar sobre o rei Ezequias, eu quero falar sobre o profeta Isaías, e aquele que dispensa as apresentações, que é o nosso Deus. Mas eu preciso falar isso. Então a atitude de Ezequias, que é esse primeiro personagem, a Bíblia diz que ele agradou ao Senhor. Por quê? Porque ele retoma aquilo que um dia havia se perdido. Ele restaura o culto, ele elimina a idolatria no meio do seu povo, ele suspende aqueles rituais que eram ali do inimigo no meio do povo, e isso traz um agrado ao coração de Deus. E ele começa a reinar, e ele foi um grande rei. Ele foi alguém que o Senhor o destaca.
Ele tem as palavras que o Senhor libera sobre a vida dele. E a Bíblia diz que depois dele não houve quem fosse semelhante a ele. Então alguém que toma uma atitude, que decide mudar. E eu já começo aqui entendendo que essa situação na vida de Ezequias, ela é uma situação facilmente aplicada na nossa vida. Isso aqui não quer dizer que você veio de uma família onde você tinha problemas, o seu pai era um homem com problemas e ele transmitia esses problemas e você vivia dessa forma, mas isso não quer dizer que você tem que ser igual a ele. Ei, você vive um tempo em que Deus te dá condições de reverter toda essa história. Você pode mudar. Você pode reescrever a história da tua casa, da tua família. O Senhor tem te dado essa oportunidade para que você faça isso no tempo oportuno. E foi isso que Ezequias fez. E ele teve paz. O Senhor era com ele. Aí, determinado tempo da sua vida, vem essa palavra até ele. Por quê? Porque ele fica doente. A Bíblia diz que ele teve uma úlcera, mas que pode ser traduzida como um câncer. E embora ele tenha recursos, ele era um rei, ele podia experimentar da medicina mais avançada do seu tempo, mas aquela enfermidade o levaria à morte. Então o Senhor levanta aqui o segundo personagem, que era quem? Nada mais, ninguém melhor do que Isaías. Profeta Isaías. Conhecemos a história dele. Sabemos bem quem ele era. A forma como ele se coloca na brecha e ele se levanta como um profeta, e a forma também como ele age diante de Deus, ele recebe todo o crédito, porque o Senhor, ele se agrada. O Senhor estava procurando alguém que poderia ali transmitir o seu recado ao povo. O que Isaías faz? Ele faz: Senhor, eis-me aqui. Eu vou. Envia-me a mim. E ser profeta, naquele tempo, não era nada fácil. Ser profeta no dia de hoje, talvez até pareça ser fácil. Mas o profeta que fala coisa boa é fácil. Agora, o profeta que entrega o recado de Deus, seja bom ou ruim, tenho certeza que é difícil. Ninguém vai tirar uma selfie hoje com um profeta que está falando que você tem que botar a sua vida em ordem, que você vai morrer. Duvido. Mas se ele disser assim: você vai prosperar, você vai ser rico, você vai ter isso, aí você quer até tirar uma selfie e postar lá na tua rede social com ele. Isaías tinha essa missão. O Senhor fala para ele assim: olha, vai lá, entrega esse recado para o rei. E diz a Bíblia que Isaías entra no palácio e diz para ele assim: diz o Senhor. Ele estava doente. E a palavra entregue por Isaías foi a seguinte: olha, põe a tua casa em ordem, porque você não vai viver, você vai morrer. Que coisa difícil. É duro quando a gente recebe um diagnóstico que nos confronta. É duro quando a gente recebe uma notícia de perda. É duro demais quando uma palavra vem ao nosso coração que nos entristece. Mas essas palavras, elas precisam ser ditas. E elas não estavam vindo de qualquer um, elas estavam vindo ali sendo proferidas pelo profeta Isaías. Ou seja, havia uma credibilidade naquilo que estava sendo proferido naquele instante. Ezequias sabia que tudo aquilo era verdade. Então o Senhor usa a vida do profeta e manda entregar um recado. Isaías cumpre a missão. E ele vai
deixa o recado. E diz a palavra, nós lemos aqui, que a reação do rei foi imediata. O rei vira para a parede e vai orar. Aqui começa a lição para as nossas vidas. Mediante a negativa que você tem recebido na sua vida, qual tem sido a tua reação? Você tem murmurado? Você tem amaldiçoado ao teu Deus? Como você tem reagido às coisas negativas que sobrevêm sobre nós, porque nós não estamos imunes a nada disso. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas que o ímpio está sujeito, que aquele que não teme ao Senhor está sujeito. Nós estamos assim, suscetíveis a tudo isso. Mas Ezequias, ele vira-se para a parede e ele ora. E ele não faz uma oração qualquer. Ele não faz uma oração ali sem nada para dizer. Ele não se lamenta, ele não murmura. Ele simplesmente ele apresenta ao Senhor. Ele traz à memória do Senhor aquilo que ele havia feito na presença dele. Ele traz à memória para o Senhor aqui os seus feitos, como ele agradara verdadeiramente ao Senhor. E a oração dele, ele diz assim: olha, Senhor, eu andei diante de ti, eu fui fiel, eu fiz a tua vontade. Eu andei com meu coração íntegro, fazendo não porque eu era rei, mas era porque eu sabia que era verdade. E ele apresenta os seus motivos. E Ezequias começa trazendo uma lição para nós que, ei, pode vir a notícia ruim, pode o dia mau se apresentar para nós, mas se o teu coração está cheio de Deus, apresente-se para Ele, diga para Ele: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, olha o que eu fiz diante de ti. Não que isso venha, você acha que te traga créditos, mas ei, vai trazer a memória ao Senhor de quem você é. E a esperança no nosso coração, ela aumenta. Diante do dia mau, ore, meus irmãos. Não se lamente, não murmure, ore. A oração, ela vira chave. Cadê as nossas intercessoras? Não é assim? A oração, ela vira chave. A oração muda a sentença, irmãos. Esse é o tema dessa palavra. A oração, ela muda a sentença, mesmo que essa sentença, ela seja liberada pelo próprio Senhor. Eu creio que alguns aqui já experimentaram isso, mas o nosso Deus é o único que tem poder para mudar a sua própria sentença. O homem muda a sentença dele mesmo, mas a de Deus, só Ele muda. Ninguém mais. Glória a Deus. A oração muda a sentença, a oração vira chave. A oração prolonga os teus dias na terra. A oração faz coisas que a gente nem imagina. Quem é fruto de oração aqui? Olha aí. Olha você aqui. Olha eu aqui. Irmãos, eu venho de uma família que ninguém servia ao Senhor. Ninguém. A maioria da minha família era espírita. Mas eu me lembro, outro dia isso me veio à memória claramente aqui. Eu não lembro quem pregava e falava sobre isso.
E eu lembro que eu era bem pequeno. Tinha lá os seus 5 anos, não sei. Tem tempo, irmãos, mas eu lembro. E tinha uma senhora que vivia com a minha avó. Na verdade, o meu avô paterno, ele faleceu e meu pai, ainda muito jovem, ficou com a incumbência de sustentar a família. Eram 6 irmãos, mas a mãe e essa senhora que ajudava a criar os filhos. E eles saíram lá do interior de Campos, dos Goitacazes, e vieram morar aqui em São João. E eu lembro que eu, pequeno, não entendia nada, mas várias vezes eu via, pastor Toninho, aquela velhinha de joelhos dobrados na beira da cama. E ela orava de manhã, ela orava de tarde, e ela orava à noite. E eu comecei a entender naquele dia, o Senhor me trouxe a memória de que aquela mulher, naquele tempo, ela já orava e profetizava sobre uma vida, sobre uma família inteira. E ela profetizava a mudança, eu sei disso. Hoje eu entendo disso. Hoje eu sei que eu sou fruto daquela oração feita lá, há muitos anos atrás. E assim, toda a minha família está sendo alcançada e está vindo para a presença do Senhor. Por quê? Porque alguém lá atrás orou, liberou uma palavra e a sentença que havia, que era uma sentença de morte, ela foi quebrada. E eu tenho certeza que muitos aqui são assim. São frutos dessa oração. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é vivo e Ele faz. Porque o nosso Deus é vivo e Ele opera. A missão de Isaías, ela foi uma missão muito dura. Liberar uma palavra de morte e sair. A Bíblia não diz que ele ficou para tomar um cafezinho. Ele não passou nos setores do palácio. Não. Ele entregou a palavra e saiu. O rei ora. E diz a Bíblia que antes dele sair do palácio, antes dele sair da cidade, o Senhor responde. E o Senhor diz assim: Isaías, volta lá. Eu ouvi a oração do meu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu irmão, se preocupa não. O Senhor tem ouvido a tua oração. Ei, quando você dobra o teu joelho lá naquele cantinho do quarto, ei, pensa que ninguém está ouvindo, não se preocupa. Por quê? Porque o teto, ele não tem poder de parar a tua oração. A tua oração tem chegado aos ouvidos do Senhor. Vai lá, Isaías, volta. E diz a ele que eu ouvi. Diz a ele, Isaías, que eu entendi. E fala, entrega esse outro recado para ele. Tu vai viver. Eu vou acrescentar dias a você. Eu vou te livrar, eu vou livrar a nação. Porque eu tenho visto a tua fidelidade. Eu vou trabalhar em teu favor. Receber aquela sentença, a sentença de morte, não foi fácil. A Bíblia não diz que ele pecou, a Bíblia não diz que ele andava, não é? A gente já falou que ele andava nos caminhos. Mas junto com a sentença de morte veio uma palavra, que diz assim: olha, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Irmãos, o rei Ezequias, ele estava no seu reinado há 14 anos. E segundo o que eu estudei,
Segundo o que a gente conhece, ele ainda não tinha filhos. Porque Manassés, seu filho, vai reinar com 12 anos. E ele tinha aqui, nessa época, somente 14 anos. Ou seja, ele ainda estava praticamente no meio do seu reinado. Ele tinha 14 anos de reinado. Estava no meio, vamos botar aqui, que ele começou a reinar com 25 e ele estava com 39 anos. E veio a palavra. E o Senhor disse que acrescentaria a ele 15 anos. Mas que ele tinha uma tarefa a ser cumprida. Que tarefa era essa? Era pôr a sua casa em ordem. Vocês já estão esperando o que eu vou falar. E é isso mesmo. Como é que está a sua casa nesse dia? Como tem estado a tua casa? Como tem estado a tua vida diante do Senhor? E a casa aqui, irmãos, era no sentido literal. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele trafega no presente, no passado e no futuro. E o Senhor sabia exatamente onde o coração de Ezequias o levaria. Ele era reto, mas a intenção do Senhor era que ele preparasse o caminho para o seu filho. Que ele preparasse o caminho para os seus sucessores, para que ele administrasse bem a sua casa. Como é que nós estamos administrando a nossa casa perante o nosso Deus? Como é que estão os seus filhos diante do Senhor? Seu marido, sua esposa. A sua vida é bênção, mas e a sua casa como tem sido? Você tem sido exemplo dentro da sua casa? É isso que o Senhor espera de você. Você tem sido exemplo para os seus filhos? Como você tem tratado a sua esposa, seu marido? As crianças hoje mandam nos pais. Minha esposa é professora, teve que dar aula, voltar a dar aula agora. Depois de ser vovó, voltou a ser professora. E ela tem uma turma de alunos de 4 e 5 anos. Todo dia ela chega em casa, tem uma novidade. Ela, outro dia, falou que um menininho de 5 anos subiu na mesa e deu 3 mortais para trás. 5 anos. E ela foi repreender, dizer assim, olha, não faça isso, eu vou levar você lá para a sala da tia, lá da diretora. Ele virou para ela e falou assim, vai lá, faz isso. Pode ir. Não tenho medo. Aí a mãe veio buscar, ela foi falar com a mãe. Sabe o que a mãe falou? Ai tia, olha, ele faz isso em casa. Ele faz isso na igreja, misericórdia. Ainda bem que não é aqui, né, pastor Turinho? Imagina, coitada das nossas tias. Mas é uma criança que manda em casa. E você está pensando que isso é só no mundo? Não, dentro da igreja. Tem muitos filhos que mandam nos pais. Adolescentes que já sabem exatamente, né, na cabeça deles sabem o que quer. Que discute, que quer agredir o pai e a mãe. Eu sugiro que você faça o seguinte, pega o boleto e dá para ele pagar. Se ele conseguir pagar, ele pode se sustentar. Aí você vira para ele e fala assim, então vai. As meninas que não sabem nem se eu falo, se eu não falo. As meninas não sabem lavar uma calcinha, irmãos. Nós fomos criados lá em casa, 4 homens, pastor Toninho. Era meu pai, 3 filhos, né? Só a minha mãe de mulher. Nós, ainda crianças, meu pai dizia assim,
Sua mãe não é sua empregada. Vai no banheiro, levanta a tábua do vaso. Mira no meio certinho, se não conseguir, senta. Sua mãe não é sua empregada para limpar o seu xixi. Chegou da rua, arruma o seu calçado lá fora. Tomou banho, toalha molhada é no varal, não é em cima da cama. Acabou de comer, tira o seu prato da mesa e põe na pia. Não precisa lavar, só tirar e põe lá. Eu recebi esse tratamento. Graças a Deus por isso. Eu sou bagunceiro? Não, não sou. Eu aprendi com meu pai. Meu pai ensinou. E você, pai, você tem ensinado ao teu filho? Ou você é um bagunceiro? Que a sua mulher tem que te ensinar. Que você, quando casou com ela, ela teve primeiro que ser a sua babá. E você, mulher, esquece de fazer aquele papazinho do teu marido. Ele vai chegar em casa, a jantinha está pronta. O cara trabalhou o dia inteiro. A casa está arrumada. Põe em ordem a tua casa. Prepara todas as coisas. Irmãos. O Senhor estava dizendo para Ezequias aqui: Ezequias, prepara o caminho para os teus filhos. Por quê? Porque o Senhor, Ele vê lá o futuro, Ele sabe. E eu digo para você, pai e mãe, se você não preparar o caminho do seu filho, amanhã ou depois ele vai crescer um jovem que não sabe nada, que não conhece nada e acha que sabe tudo. Sabe quem vai ensinar a vida da forma mais difícil? A vida ensina, aí vai apanhar, vai passar perrengue. E a culpa é de quem? É sua. Você não ensinou, você não tratou. Lá em casa eu fico no pé, irmãos. Está aqui, ó. 22 anos ela fez assim, não. Mas eu fico no pé. E aí, teu quarto? Como é que está lá? Vamos lá. Ajuda a tua mãe. Eu falo, irmãos. Porque amanhã ou depois ela vai se casar. Como é que vai ser lá na frente? O Senhor conhece o futuro. E o Senhor estava dizendo para ele aqui: prepara, põe ordem a tua casa. Você vai ter tempo para isso, eu estou prolongando os teus dias. O Senhor tem nos dado oportunidades de fazer e realizar tantas coisas que nós nem sonharíamos. Sabe por quê? Porque o Senhor tem prolongado os nossos dias. Não quer dizer que você vai morrer, não. Eu estou dizendo que Deus tem te dado oportunidade. Ele está te dando oportunidade para você estudar. Ele está te dando oportunidade para você aprender novas coisas. Para você se inteirar nesse mundo que está aí, ó, de cabeça para baixo. Ele está te dando essa oportunidade. Para você vencer os desafios. Ezequias sofria de uma pressão externa e uma pressão interna. Quem não sofre uma pressão externa aí, irmãos? Não é verdade? Acordar cedo todos os dias, enfrentar aquela condução lotada, para chegar lá no teu trabalho, aí tu vai passar na Avenida Brasil, ela está fechada, que o tiroteio está comendo, a bala está comendo. Ei, meu irmão, isso é ou não é uma pressão externa? Aí tu chega lá, teu chefe oprimido, vai te oprimir. Você tem vontade de falar para ele algumas coisas, e eu digo, não fale, aguenta. Aparece aquele emojizinho, né? Jesus dizendo para você: filho, cala-te. Isso é pressão externa. Os embates vêm, se apresentam as lutas no teu dia a dia. Pressão externa. As pessoas chegam perto de você, em vez de te dar um conselho, uma palavra de vida, não. Dizendo: ei, você é um perdedor, você não serve para nada. Isso aqui não é para você. Você não vai chegar a lugar nenhum. É pressão externa.
Qual era a pressão externa que ele estava sofrendo? Ei, tinha uma nação poderosa que estava tentando tomar tudo dele e já havia trazido para ele a afronta. O rei da Síria estava doido para engoli-lo. Ele vivia uma pressão externa muito grande. E agora estava vivendo uma pressão interna. Qual era a pressão interna? Era dentro da casa dele, dentro dele. Ele estava com uma enfermidade que o levaria à morte. E como é que lida com isso, irmãos? Como é que você lida com essa pressão externa e a pressão interna ao mesmo tempo? Isso gera conflito na alma. Eu não sou psicólogo, nem psicoterapeuta, nada disso, mas a gente conhece da vida. E gera uma pressão muito grande. Esse homem estava sendo pressionado, esmagado. Você pode estar vivendo isso, nesse dia, agora, nesse momento. E nós entendemos que isso acontece. E qual a saída, pastor? É orar, é buscar, é estar na presença do nosso Deus. Tem pressão externa, mas tem livramento. Tem opressão lá fora, ei, mas Deus é contigo. Ele falou assim: ei, eu sou convosco todos os dias. O Senhor estava prevendo tudo isso, que você ia enfrentar essa batalha, que você sai de casa para matar um leão todo dia. Ele sabe. Ele disse assim: eu estou aqui. Sabe, naquele dia do tiroteio, a bala não te atingiu, porque eu sou o teu escudo, estava do teu lado. Sabe aquele dia que o teu patrão estava irado, mas ele não te despediu? Ei, eu estava lá do teu lado, e eu trouxe paz naquele momento. Era para ser você, mas não foi. O ônibus ia ser assaltado, todo mundo foi roubado, menos você. Que sorte! Não, isso é Deus, Ele está com você onde você estiver. Clama a mim, eu responder-te-ei. O Senhor, Ele fala isso. Você tem clamado, como você tem buscado, como você tem vivido na presença dEle. E a pressão interna? Vê a notícia ruim, olha, não tem jeito. Para isso aí não tem cura. Aí o médico dos médicos se apresenta e diz assim: olha, a última palavra é minha. Eu dou a última palavra. Ei, não tem nada, não tem pressão interna, externa que vai te tirar do foco daquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. As lutas virão, os problemas chegarão, mas o Senhor é contigo. Então só Deus, Ele tem poder para mudar a sua própria sentença. Só Ele, entenda isso. Ué, mas como é que Ele faz? Ele faz, porque Ele pode. Ele fez isso quando o povo estava lá no deserto. Moisés sobe ao monte. Aí o povo sente a necessidade de adorar alguma coisa, e prepara lá um ídolozinho. Aí o Senhor vira para Moisés e fala assim: Moisés, vou matar todo mundo. Estou cansado desse povo. Eu faço tudo, não adianta nada. O Senhor liberou a palavra: eu vou exterminar. Chega. Olha, irmãos, como Deus está falando. Aí Moisés vira para ele e fala assim: Senhor, arrepende-te desse teu mal, Pai. São teus filhos. Moisés se coloca na brecha, intercede pelo povo. O que aconteceu? O Senhor retira a sentença, porque Ele mesmo colocou, e Ele tem poder para retirar. Assim como Ele retira a sua própria sentença, Deus tem poder para revogar qualquer sentença liberada pelo homem sobre a sua vida. Deus tem poder de revogar qualquer sentença liberada pelo homem na sua vida.
Toma posse. Acredite. Já vou terminar. Agora, existem coisas e caminhos a serem apresentados para que essa sentença seja mudada. E eu me refiro aqui à oração que ele fez para que as suas sentenças fossem mudadas. Ele vira o rosto para a parede e ele ora. E diz a palavra que ele chora muito. Havia sinceridade naquilo que ele estava fazendo. Então o segredo, o primeiro segredo, não faça da boca para fora. Mostre ao Senhor aquilo que está dentro do teu coração. Mostre ao Senhor que a sinceridade está ali o tempo todo. E ele ora, e ele diz, são 3 coisas que ele manifesta através daquela oração que move o coração do Senhor. E ele ora, e ele lembra ao Senhor de que ele andou com fidelidade. Ele diz para o Senhor, ele fala sobre a sua vida espiritual, ele diz assim, olha, andei diante de ti com fidelidade. Você tem sido fiel ao Senhor? Você está feliz com o Senhor? A gente faz essa perguntinha aqui toda hora, essa pegadinha. Você está feliz com o Senhor? E o Senhor está feliz contigo? Ele relata sobre a sua vida espiritual, ele diz, olha, eu andei diante de ti com fidelidade, em verdade. O que eu fiz com verdade. Eu te servi com profundidade. Eu entreguei o meu melhor para te servir. O Senhor está esperando você dizer isso para Ele. Eu tenho entregue a ti, Senhor, o meu melhor. Eu tenho feito o meu melhor, mas faça verdadeiramente o teu melhor. Ele fala para Deus do seu relacionamento. Ele diz assim, olha, eu fiz com o coração perfeito. O meu coração estava voltado para isso. O seu relacionamento com Deus vai trazer para você a mudança do decreto. O teu relacionamento simples vai trazer a mudança desse decreto. As tuas atitudes, elas vão fazer Deus mudar o decreto a teu favor. Você precisa agir. Você precisa mostrar para Ele quem e o que você é. Ezequias, na sua oração, ele expressa tudo isso. Ele expressa. Ele fala da sua vida espiritual, ele fala do seu relacionamento, ele fala das suas atitudes. Aí lá no verso 6, e eu gosto disso aqui, a oração dele anulou o poder da morte. Louvado seja o nome do Senhor. A oração dele anulou o poder da morte. E eu lembro quando Jesus ele se entregou lá naquela cruz. E a palavra diz que ele desceu. Ele foi lá embaixo. Ele tomou a chave da morte. E ele falou, ei, onde está a morte, a tua vitória? Ei, olha aqui, olha o sacrifício de Jesus, o que gera na nossa vida. Ei, a tua oração, ela gera no mesmo sentido. O poder da morte, ele é anulado com a sinceridade do teu coração. A tua oração sincera, ela tem poder para mudar a tua vida e a de todo mundo que está ao teu redor. A tua oração alcança lugares que você jamais imaginou estar. A tua oração alcança pessoas que você muitas vezes nem tem um relacionamento, mas alguém chega para você e diz assim, olha, fulana lá, que mora lá em tal lugar, está precisando de uma cura. Você ora e a tua oração chega lá. Você não ia poder estar lá, mas a tua oração vai.
Por quê? Porque é uma oração sincera, porque é um pedido diferente, e o Senhor está pronto para atuar dessa forma. Então eu encerro aqui dizendo para você, a tua oração, ela muda a tua história, ela transforma o decreto de morte em vida, ela faz viver aquilo que já estava morto, ela traz a saúde àquele que estava enfermo, ela abre portas onde nem tem parede, é o poder da tua oração, é assim que funciona. O mundo espiritual é difícil, mas nós vencemos com a nossa oração, com a nossa vida sincera diante do nosso Deus. E eu vou finalizar aqui com algo interessante, e que foi uma prova de fé. Isaías faz o desafio a ele: você crê que Deus pode te curar, mudar a sentença? Você crê? Ele: creio. Ele então pede um sinal. Você quer o quê? Que a sombra do relógio é lá adiante ou é lá atrás? Adiantar é mole, né, pastor Toninho? Porque anda para frente. Ele falou assim: não, eu quero que volte. E ele só falou isso por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ei, meu irmão, Deus faz parar o tempo em teu favor. Pensa nisso. Ele faz parar tudo por tua causa. Ei, Ele move, Ele tira daqui e coloca ali. Só porque Ele é Deus e Ele ama a tua vida. Ele quer te mostrar tudo isso. Basta você tomar posse, para te provar que Ele é Deus. Ele faz parar a terra. Você imagina? E sabe por que eu creio? Porque a palavra do Senhor me ensina que Ele se inclina para ver o que tem na terra. O universo está na palma da sua mão. Isso aqui estava uma bagunça. Quando nós lemos lá em Gênesis, diz que a terra ela era sem forma e vazia. Ei, Ele pegou e pela sua palavra, Ele colocou tudo em ordem. Ele pôs ordem no caos. Imagina o que Ele vai fazer em teu favor. Você ainda duvida? Eu não duvido, irmãos. Eu sei. Quem já viveu experiências com o Senhor sabe. E se você ainda não viveu, peça a Ele, Ele vai te dar. Ele faz parar a terra, Ele retrocede o movimento. Porque Ele é Deus. Ele é Deus na sua vida. Ele é Deus na tua casa. Ele é Deus na tua família. Ele está com você todos os dias. Se coloque de pé, irmãos.